Bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos utilizando a revista Bases Bíblicas da Convenção Batista Mineira e hoje estaremos fazendo o estudo 4 da revista Doutrinas Batistas. Vamos estar orando para começar nosso estudo? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, muito obrigado por todos os livramentos. Perdoe todos os nossos pecados, colocamos nossa vida em Tuas mãos. Peço que nos dê sabedoria, nos dê entendimento desse estudo e conhecimento da história dos batistas, desde o seu princípio. Muito obrigado por tudo, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. No estudo 4, nós vamos falar os batistas na Inglaterra. No estudo anterior, nós podemos ver que no século XVI, quando tivemos a Reforma Protestante, e paralela à Reforma Protestante, tivemos o movimento Anabatista, que foi o movimento da Igreja da Inglaterra, Igreja Anglicana. Para os anabatistas, a Reforma Protestante não foi completa, visto que manteve na Igreja muitas práticas católicas, como o batismo de bebê e a união entre Igreja e Estado. E o movimento anabatista não concordava e ele foi cruelmente esmagado pelas igrejas oficiais. E no século XVII, na Inglaterra, surgiu a primeira igreja com o nome Batista. Foi um vínculo, do movimento religioso que surgiu na Inglaterra, conhecido como puritanismo. E como o próprio nome indica, esse movimento, os puritanos, desejavam a maior pureza e devoção a Deus dentro da igreja anglicana, que era a igreja na Inglaterra. E nesse grupo tinha um movimento que pregava a completa separação entre as coisas espirituais, igreja, e as coisas temporais, que seria o Estado. Por isso que eles foram apelidados de separatistas. O primeiro tópico dessa lição é a situação religiosa na Inglaterra. O surgimento dos batistas na Inglaterra se deu no início do século XVI, 1509. Foi quando o rei Henrique VIII tomou posse no trono inglês, com apenas 17 anos de idade. E após ele se casar com a viúva de seu irmão, que se chamava Catarina de Aragão, e ela não conseguiu dar a ele um herdeiro homem, um filho homem, o rei tentou se separar de Catarina para contrair um novo casamento com Ana Bolena. Mas como o Papa Clemente VII recusava invalidar o casamento do rei e validar o novo casamento, Henrique VIII foi excomungado da Igreja Católica. Então, dessa forma, a Igreja da Inglaterra separou-se da Igreja Católica e o rei Henrique VIII decretou que os bispos deveriam ser nomeados por ele e que o rei era o único chefe supremo na terra da Igreja da Inglaterra. Então, nesse contexto, surgiu a Igreja da Inglaterra, ou a Igreja Anglicana. E como o rei Henrique VIII não aceitava as decisões do Papa, o parlamento inglês validou o casamento entre Henrique e Ana Bolena e todos os adultos lá foram obrigados a reconhecer esta lei. E quem não fizesse era condenado à prisão perpétua e até a pena de morte. E mais tarde, Ana foi decapitada, ela foi acusada de bruxaria, e o rei, 10 dias depois, o rei Henrique casou-se com Joana Seymour. E depois disso, o rei casou mais 3 vezes. Esses acontecimentos trouxeram uma insatisfação, uma inconformidade, pois essa igreja surgiu nessas condições, essa igreja, com essas condições, precisaria experimentar uma nova reforma, uma reforma mais profunda, e tornar-se pura em sua vida, na doutrina, governo e liturgia, e cumprir o preceito de Paulo e Tito. Paulo a Tito, que está lá no livro de Tito, capítulo 2, versículo 1.
Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O segundo tópico desse estudo é o movimento separatista na Igreja Anglicana. Esse movimento veio pelas circunstâncias vividas na Igreja na Inglaterra. E daí criou-se um movimento puritano, que pregava uma forma mais ampla na Igreja Anglicana, uma reforma, né, mais ampla na Igreja Anglicana. Então, além de questões institucionais e atingindo as áreas de fé e doutrina. Esses grupos desejavam um retorno ao Novo Testamento, né, em sua forma mais pura, um estudo mais profundo do Novo Testamento, por isso eles foram chamados de puritanos. E um outro grupo de puritanos queria ir além disso. Eles desejavam separar a igreja do governo. Como a igreja na Inglaterra foi criada pelo rei Henrique VIII, então esse grupo queria separar a igreja do governo. Por isso eles foram denominados de separatistas. E começaram a formar algumas comunidades separadas da igreja anglicana. E, como já era esperado, a coroa inglesa não via com bons olhos esse movimento e considerava os separatistas ilegais. E teve muita perseguição sobre esse grupo, né, esses crentes que não se conformavam com essa situação da igreja inglesa, e os separatistas foram forçados a fugir e esconder da realeza inglesa. E um desses grupos migrou da Inglaterra para a Holanda, sob a liderança de John Smith, um pastor anglicano, e Thomas Helves, um advogado. Eles, em Amsterdã, John Smith teve contato com alguns anabatistas, conhecidos como menonitas, e John Smith foi influenciado por esse movimento no tocante ao batismo somente de crentes e a rejeição ao batismo infantil. E John Smith creu na necessidade de batizar-se novamente, pois, tendo sido batizado quando criança, ele percebeu que deveria ser rebatizado. Como não havia nenhum ministro para administrar esse batismo, coube a Smith essa tarefa. Então ele batizou a si mesmo primeiro e depois ele batizou aos demais. E o terceiro ponto que nós temos nesse estudo é o surgimento da Igreja Batista. O Thomas Helves não concordou com a aproximação entre o Smith e os menonitas, e por isso eles se separaram. Um grupo acompanhou o Smith e uniu-se aos menonitas, e outro grupo retornou para a Inglaterra com Helves em 1611. Assim, ele organizou em Spitalfields, perto de Londres, a primeira igreja batista em 1612. E no seu país de origem, Helves escreveu um folheto, uma declaração breve do ministério da iniquidade, no qual ele alertava a monarquia a se submeter a Deus. Fazia crítica ao papado e aos puritanos. E Helves tentou entregar pessoalmente um folheto com esses dizeres para o rei Jaime I da Inglaterra. Porém, ele não conseguiu. O folheto foi encontrado na prisão, onde permaneceu Helves preso até morrer. E o professor Zaqueu Moreira de Oliveira, em seu livro Liberdade e Exclusivismo, ele fez ensaios sobre os batistas ingleses. Então, ele resume de maneira brilhante os acontecimentos ocorridos no século XVII. Então, vou ler agora aqui esse resumo que está na revista, que diz o seguinte: nesse ambiente foi que surgiu a primeira igreja batista, cujo pastor foi John Smith, que tinha formação teológica em Cambridge. Ele encontrou com um auxiliar muito importante, que era leigo e também advogado, Thomas Helves. Eles, que antes eram anglicanos, tornaram-se seguidamente puritanos, separatistas e finalmente batistas. Quando aderiram à posição separatista no reino de Tiago I, decidiram fugir com todos os homens da igreja para a Holanda, onde havia tolerância religiosa. Lá encontraram outros grupos evangélicos, inclusive o dos menonitas, que, conforme referido anteriormente,
provinham do movimento anabatista do século XVI. Contudo, deles diferiam em vários aspectos, inclusive teológicos, pelo que, ao se convencerem de que o batismo correto é de crentes, rejeitando o batismo infantil, formaram uma igreja própria, sempre no ideal de restituir a igreja neotestamentária em toda a sua inteireza. Assim nasceu a primeira igreja batista. Então, esse grupo, fundado por Helves, ficou conhecido como Batistas Gerais, porque acreditava em uma expiação geral, ou seja, que Cristo morreu para salvar todas as pessoas que crescem nele. Essa posição defende que a salvação está aberta para todos, toda a humanidade, e baseia-se na decisão do homem de aceitar ou negar a Cristo. Hoje, a doutrina batista defende que Jesus morreu por todos, mas que nem todos aceitarão ele como Senhor e Salvador. E também ele cria no livre-arbítrio, em oposição à doutrina da predestinação. Nós batistas não acreditamos na doutrina da predestinação. Nós acreditamos que quem crê em Jesus como Senhor e Salvador está salvo. Que Deus não escolheu pessoas antes da fundação do mundo para a salvação, para a vida eterna. Nós não cremos nessa doutrina. E nós tivemos um outro grupo conhecido como batistas particulares, que criam que a salvação é particular, ou seja, Cristo morreu apenas pelos eleitos, por aqueles que foram predestinados para a salvação. Os batistas particulares criam na doutrina da perseverança dos santos, ou seja, se Deus chama os eleitos, de maneira irresistível, conclui-se que Deus assegurará a salvação deles até o final. E as igrejas batistas contemporâneas devem sua forma de crer a esses primeiros batistas. Hoje, a maioria das igrejas batistas adotam a fé acerca da salvação, que é uma mescla dessas duas convicções de fé. Ou seja, admite o livre-arbítrio do ser humano, mas ao mesmo tempo crê na perseverança dos salvos. Ou seja, não acreditam na perda da salvação. Só abrindo parênteses com relação à predestinação, nós, batistas, as igrejas batistas afiliadas à Convenção Brasileira, não são adeptas da doutrina da predestinação. Acredita que Deus, antes da formação do mundo, vendo que o homem iria cair, Deus criou um plano de salvação preveniente, oferecido a todos, mas aceito por poucos. E nós cremos também no livre-arbítrio, pois temos várias passagens bíblicas que defendem que o homem tem livre-arbítrio, como a passagem lá da porta larga e a porta estreita. Escolhei a porta estreita. Então são passagens bíblicas que nos levam a crer no livre-arbítrio do homem, de escolher a Cristo como Senhor e Salvador para ter uma vida eterna. E nas nossas considerações finais, nós devemos muito aos primeiros batistas, né? Pois eram pessoas sérias e comprometidas com a verdade bíblica. Essa é uma característica da Igreja Batista, da denominação batista. E a manutenção doutrinária. E um povo sem história tem sua identidade comprometida, como afirma o professor Zaqueu na obra já citada. E não conhecer a nossa origem pode nos levar a perder a razão de ser a nossa fé, a nos distanciar dos princípios pelos quais muitos pagaram com suas próprias vidas. Então nós temos orgulho hoje da denominação batista, da história batista, que, como vimos em estudos anteriores, aqui relatou a criação da primeira igreja batista na Inglaterra em 1612, mas a doutrina batista vem bem antes disso, e nós não temos um fundador da Igreja Batista, um mentor. A Igreja Batista surgiu como uma igreja que segue as doutrinas bíblicas. E como foi dito aqui, nós acreditamos no livre-arbítrio, nós acreditamos numa salvação preveniente. Deus ofereceu a salvação a todos, mas nem todos aceitarão. E
e nós não acreditamos na predestinação, que Deus já escolheu quem vai ser salvo. De acordo com a doutrina batista, nós temos Deus, através da onisciência, Deus tem a presciência, Deus tem o conhecimento de quem vai ser salvo. Ele não escolheu quem vai ser salvo, mas ele tem o conhecimento de quem vai aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Amém, irmãos? Estamos concluindo aqui mais um estudo da revista Base Bíblica da Convenção Batista Mineira. Muito obrigado por vocês que estão em casa assistindo esse estudo. E a revista também está disponível na igreja. Aos membros que quiserem adquirir a revista, pode procurar o irmão Paulinho e adquirir a sua revista, Bases Bíblicas, Doutrinas Batistas. Muito obrigado a todos, bom dia.